Salve progressistas, eu sou o Clayson. Onde o Olavo de Carvalho colocou a mão neste governo foi uma catástrofe, foi uma tragédia. É muito importante a gente ter a consciência disso, porque é importante a gente entender o motivo de nós estarmos vivendo um caos, o motivo de termos mais de 210 mil pessoas mortas, mais do que isso já há um bom tempo, o motivo de nós estarmos completamente atrasados num processo de vacinação aqui no Brasil e o motivo de nós termos ainda a perspectiva de muito mais mortes e muito mais caos ao longo de todo o ano de 2021. Nós permitimos um discurso a favor da morte, a favor desse genocídio, dessa carnificina aqui no Brasil, defendendo um discurso de economia, defendendo uma economia que não foi defendida. A gente fez isso em detrimento de algo que realmente não aconteceu. Então é importante a gente entender as raízes deste problema. É claro que tudo acaba, evidentemente, com o Bolsonaro em evidência. Tudo isso diz respeito ao Bolsonaro, à incompetência de um presidente genocida. É claro, mas aonde estão essas raízes? Nós vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje. Eu peço só antes que você dê o joinha, eu sempre tenho que pedir aqui, porque é necessário, você sempre esquece. Então já, por favor, dá o joinha agora. Se você não gostar do vídeo, no final você tira o joinha, mas já dá o joinha aí para você não esquecer. Se inscreva no canal, a gente está com aquela meta de atingir os 200 mil inscritos em 2021. Com a sua força, a gente chega lá. Ative o sininho, é muito importante ativar o sininho. Se você já é inscrito, ative o sininho para você receber os nossos vídeos. E não se esqueça, você pode ser membro aqui do canal e em breve participar do nosso Apoia-se com sorteio de livros, vai ser muito legal. Olha, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você é com relação àqueles principais nomes do governo Bolsonaro que estão ligados ao Olavo de Carvalho. Nós temos o Ernesto, mas não é só ele. E claro, o Ernesto numa situação de coordenação das relações exteriores, uma situação estratégica no momento em que nós estamos vivendo. Mas nós vimos, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, nós vimos, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Weintraub, todos eles com um discurso claramente anti-China. E esse discurso anti-China, ele não vai apenas numa questão pragmática. Ah, a China, ela tem um problema que é o comunismo. Puxa vida, que triste o comunismo, né? Vamos chorar. Não, cara, é um ataque real, ataque preconceituoso. Nós vimos aí postagens imitando Cebolinha, a gente vê aí uma série de postagens que os caras ridicularizam os chineses, ridicularizam a China, e nós temos declarações, assim, inequívocas, muito claras, muito contundentes do Olavo contra a China, defendendo, inclusive, que o Brasil não faça negócios com a China e sendo claramente um opositor da China em todos os aspectos, na nossa relação comercial. E, obviamente, até 2 dias atrás, uma defesa cega ao Trump. Essa defesa cega ao Trump não rendeu nenhum fruto para o Brasil. Foi exclusivamente para que o Bolsonaro seja um vira-lata, um cachorrinho do Trump. Foi só para isso. Para o Brasil, isso se reverteu no contrário. Nós tivemos déficit na balança comercial. A nossa relação com o Brasil, do Brasil com os Estados Unidos, ela piorou. Nós exportamos menos, nós importamos menos, a gente só teve problemas com a nossa relação. E o pior ainda é que no meio dessa loucura do Bolsonaro com o Trump ainda fez ações que prejudicaram o país, prejudicaram as nossas exportações, aumentou impostos e tudo mais. Então, assim, do ponto de vista prático, esse puxa-saquismo do Bolsonaro não se traduziu nem na melhora das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, nem nisso, que era o mínimo, que era assim, se você está apostando todas as fichas nessa relação, essa relação deveria ser pelo menos beneficiada. Não foi. Para piorar, nós temos uma dependência da China. Todos os discursos que as pessoas fazem a respeito da China, que a China quer dominar o mundo, que a China ela tem um poderio, na verdade, um poderio financeiro que pode ser a compra do planeta Terra, tudo isso se aplica aos Estados Unidos.
O problema de grandes países, né, das chamadas potências mundiais, é que elas sempre vão ser potências em detrimento de outros países. Porque se você realmente ocupa uma situação de destaque, você está em destaque em relação a outros. Não a si mesmo, mas em relação aos outros países. Por outro lado, a China também é dependente do mundo. O mundo pode ser dependente da China, mas a China precisa do planeta Terra e a China precisa do Brasil. Nossa relação com a China, ela traz benefícios para o Brasil porque nós vendemos muito para a China. E nasce desse cérebro doentio do Olavo de Carvalho a negação à pandemia. Nós estamos com 1 ano de pandemia e a gente até ontem, antes de ontem, nós estávamos oficialmente, do ponto de vista do Bolsonaro, negando a existência da pandemia e com isso nós simplesmente abandonamos toda a possibilidade estratégica de nos prepararmos para o momento em que nós estamos vivendo agora. Olha, é importante deixar claro para você, nós, o país, Brasil, teria total condições, ainda tem, mas agora já está bem tarde, mas teria total condições de ter criado a sua própria vacina, fabricado a sua própria vacina, distribuído para o país a sua própria vacina e exportado, ganhado dinheiro com a sua própria vacina. Nós temos condições para isso. Nós somos uma referência na América Latina. Nós tínhamos que ter criado a nossa vacina já há muito tempo. Agora, aventa-se a possibilidade, né? Nós queremos que o ministro astronauta crie a vacina brasileira. Né? Mas aí, paralelo a isso, a gente está vendo, por exemplo, por parte desse desastroso Ministério da Educação, um repasse de verba de apenas 2,2% para as universidades federais. Meu amigo, da verba que o governo federal tinha a obrigação de repassar para as federais, ele repassou 2,2%. As universidades federais estão à míngua. Os nossos estudiosos, os nossos cientistas estão à míngua. Você imagina você ter um planejamento para receber uma verba que na hora que você vai receber ela, praticamente você não recebe. Porque 2,2% é nada. Nós estamos vendo reitores no Brasil, das universidades federais, dizendo, olha, eu tenho que separar o dinheiro aqui. Uma hora eu pago a segurança, na outra hora eu pago o pessoal da limpeza. Aí eu já não, nesse mês eu já não pago conta de água e luz, tem que ser para outro mês e assim vai. E a gente vê agora o Bolsonaro dizendo que pode ser que o Brasil fabrique a sua própria vacina agora, praticamente em fevereiro. E ele só está se movimentando porque as pessoas no Brasil querem a vacina. Eu tenho aqui uma pesquisa, porque eu sou desses caras que consomem jornal físico, tá? Essa pesquisa saiu no estado de São Paulo. Não vai dar para você ver aí, mas eu quero resumir aqui essa pesquisa para você, tá? Que ela é resumida da seguinte forma: 82% dos brasileiros vão vacinar com certeza absoluta logo de início. E mais, a pesquisa, eles foram inteligentes nesse ponto. Daqueles que votaram no Bolsonaro, 56% vão vacinar com certeza. O que significa isso na prática? Isso significa que o eleitor do Bolsonaro não está na maluquice, na doideira, na insanidade de ir contra a vacina. Ou seja, de apoiar essas palavras imbecis dos bolsonaristas fanáticos. E nós precisamos entender que bolsonaristas fanáticos são minoria no país. Nós não temos nem 10, olha, quando muito 15% de fanáticos bolsonaristas no país que defendem as loucuras de Olavo de Carvalho e do próprio Bolsonaro, que é essa coisa de ir contra a China, de falar que a vacina ela vira jacaré, ou sei lá, ou tem chip na vacina, ou altera DNA, essas coisas todas. Eles são contra. O eleitor do Bolsonaro, em sua grande maioria, é contra essas loucuras. Eles não acreditam nisso. E tá todo mundo querendo vacinar. Vacinar. E eu quero dizer para você que se não fosse essa maluquice anticientífica propagada por esses fanáticos, que deveriam, na minha opinião, serem presos, porque eles estão matando pessoas, se não fosse isso, 100% do país estaria louco, desesperado atrás dessa vacina. Não fosse Bolsonaro no poder, todos estariam doidos atrás da vacina, porque essas pessoas não seriam legitimadas
o discurso anti-vacina, anti-ciência, não seria legitimado por alguém que está na liderança do país, por alguém que está no posto máximo do país. Então o Bolsonaro não é só um câncer para a sociedade, ele é um câncer para o país como um todo. E ele afeta, sim, diretamente as mortes que nós estamos vivendo. Parte dessas mortes são responsabilidade direta do Bolsonaro. O Bolsonaro tem responsabilidade direta pelas mortes. E ele parece não se preocupar com isso parece não ter importância nenhuma, porque simplesmente ele vai lá e desfaz. O que ele fala, ele volta atrás. Ele tá apagando agora as fotos que ele fez com a cloroquina. Você imagina, cara, que o Bolsonaro, é claro que você se lembra disso, ele ofereceu uma caixa de cloroquina para uma ema. Ele se fez fotografar, ele permitiu ser fotografado, oferecendo uma caixa de cloroquina para uma ema. O Ministério da Saúde teve que tirar agora um aplicativo, eu até falei desse aplicativo numa live, que inclusive se você não viu essa live que nós fizemos há 3 dias atrás, ela é muito importante, dá uma olhada aqui, tô passando essa live aqui para você, o link. Eu falei a respeito desse aplicativo lá nessa live, e agora, hoje, parece que retiraram esse aplicativo do ar, que é um aplicativo que acaba confirmando a mentira científica do tratamento precoce. A maioria dos bolsonaristas fanáticos, esses malucos debilóides, essas pessoas completamente sem cérebro, estão defendendo até hoje o tratamento precoce. E isto é um crime. Não existe tratamento precoce para o Covid. Nas cidades onde nós tivemos essa distribuição de remédios, que a gente teve essa coisa de tratamento precoce, 90% dessas cidades apresentam um número maior de pessoas na UTI, um número maior de mortos. Aonde foi adotado esse sistema estúpido, as pessoas estão morrendo mais. Porque as pessoas acham que simplesmente quando tem um sintoma qualquer é só tomar o remédio, acabam protelando a sua ida ao médico, quando chegam lá no hospital já estão em fase final, vão direto para a UTI e acabam morrendo. Então nós estamos numa situação em que é muito importante que você tenha essa consciência, tá? É importante. O que o Bolsonaro fez até agora foi apenas um desastre atrás do outro. Tudo que ele falou é mentira e tudo que ele falou, estamos falando de pandemia, tá? Tudo que ele falou, na verdade, é uma defesa rasa e estrategicamente falando, foi um desastre. E tudo isso baseado nessas ideias anti-China, que principalmente o Olavo de Carvalho é um dos principais. Não é só ele, tá? A gente tá falando aqui que ele é o principal, mas não é só ele. Esse discurso anticomunismo aqui no Brasil, essa ideia imbecil, retrógrada, é uma coisa que já existe há algum tempo. O Bolsonaro é um dos caras que já falava a respeito disso quando era deputado. Então não é uma coisa, o Olavo é culpado. E a questão aqui nem é fazer isso, sabe? Tem um culpado, vamos lá e vamos colocar na forca. A ideia é você entender aonde está a raiz dos problemas para que você combata isso. Esse canal está caminhando para 5 anos falando sobre o Olavo de Carvalho e alertando sobre o que é parte da população pensar daquele jeito. De uma forma truculenta, uma forma em que não há o debate, não há o diálogo, não há a troca de ideias, o que há é o combate puro e simples. O próprio Olavo diz, olha, você não tem que discutir, você não tem que debater, você tem que agredir, você tem que ir para cima e xingar, você tem que humilhar, você tem que espezinhar. A ideia dele não é o debate, porque ele sabe que se for por debate, as coisas acabam se arrumando, no sentido de ter um encontro de ideias, no sentido de ter uma diplomacia, que é o que faz a democracia, cara. A democracia é isso. A democracia não é anular uma parte. A democracia é juntar os interesses e fazer algo que seja, na verdade, de interesse público total. Algo que seja melhor para todo mundo, não para uma parcela, não para um grupo específico. Já a ideia do Olavo de Carvalho é simplesmente o combate. Olha, se é esquerda, então é assassino, é psicopata, é terrorista, é o pior tipo de ser humano possível. E é óbvio que isso é uma distorção gigantesca. Reflita sobre essas questões e escreva aqui. Escreva o que você pensa a respeito dessa atuação do Bolsonaro na pandemia.
O que você pensa a respeito dessa estratégia de defender 100% os Estados Unidos em detrimento de um dos nossos maiores parceiros comerciais? Pense realmente se valeu a pena. Escreva aqui, eu leio todos os comentários do canal. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo. A gente precisa que você se inscreva no canal, porque estamos com a nossa meta de chegar aos 200 mil inscritos em 2021. Esteja com a gente, ative o sininho e seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 você já pode conversar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp. Te espero na próxima.